Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Briefing de Carreira. Chegamos ao 5º episódio da nossa 3ª temporada e hoje eu preciso dar a você um aviso importante. Nos próximos 37 minutos, ou mais ou menos isso, você vai experimentar uma sensação estranha. Vai parecer que o tempo vai ter passado muito mais rápido. Então, eu vou sugerir para você de cara que você evite escutar esse episódio com qualquer aceleração. Se você curte escutar podcast com velocidade de 1.5 ou 2x, essa é a hora de mexer na configuração do seu tocador e voltar para a velocidade normal. A nossa convidada dessa semana trouxe tanta coisa legal e o papo foi tão bom que quando terminar o episódio você vai ter duvidado que já terão passado esses 37 minutos ou algo que o valha. Eu sou a Rafaela Baião, sou jornalista de formação, especialista em comunicação digital pela PUC Minas. Eu trabalho com comunicação há mais de 15 anos, especificamente no marketing há quase 10. E atualmente eu estou como gerente de marketing da Hotmart, que é uma empresa de tecnologia e a maior plataforma de produtos digitais do mundo. Bom, quem avisa amigo é. Eu tô te dando a última chance de deixar a velocidade do seu tocador em 1x e espero que você curta esse episódio. Rafaela, você não estudou publicidade na sua graduação, estudou jornalismo, estudou comunicação e trabalha há mais de 15 anos, sendo que quase 10 com marketing. Então essa pergunta é o seguinte: você antes trabalhava como jornalista e foi fazendo a transição para o marketing. Como que você percebeu que isso poderia ser legal? O que você foi aprendendo para ver que isso era legal e como que se desenvolveu esse processo? Boa, ótimo, Caio. Assim, acho que a primeira coisa que é importante eu dizer é que eu nunca quis fazer comunicação. Eu queria ser professora, assim, todas as vezes que alguém me perguntou o que você quer ser quando crescer, eu respondi que queria ser professora, e eu queria ser professora de português, porque eu gostava muito de português. Enfim, por muitas coincidências do destino, eu acabei caindo na comunicação e fui fazer jornalismo. E acabei gostando do curso ali no início e fiquei e embarquei. Mas desde o início da faculdade, eu tinha muita clareza de que eu não queria ser jornalista de redação. Então, diferente de muitos jornalistas da minha geração, eu nunca quis ser a Fátima Bernardes e sentar na bancada do Jornal Nacional. Eu tinha muita certeza que eu queria trabalhar em empresa. Então, eu ia para esse caminho da comunicação da empresa, que na minha época, 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, era o caminho da assessoria de imprensa. Então, eu entrei sabendo que eu queria atuar com assessoria de imprensa, e eu comecei minha carreira no setor público. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na prefeitura, e depois eu acabei sendo efetivada, e fiquei quase 6 anos entre Prefeitura de Belo Horizonte e Governo de Minas, atuando com assessoria de comunicação. E depois eu saí, numa mudança de governo, eu saí e eu já sentia uma necessidade de me atualizar. Porque naquela época, mesmo 15 anos atrás, eu já sentia, cara, a comunicação que eu aprendi na faculdade já ficou velha. Então eu sentia muita necessidade de me atualizar. E isso foi lá em 2015, 2016. Na época a gente tinha um grande boom da Rock Content, né, que foi a maior empresa de marketing de conteúdo do Brasil. Hoje a Rock, ela não existe mais. E eu fui começar a fazer os cursos da Rock Content, curso de marketing de conteúdo, de blog, de SEO, coisas que eu nunca tinha aprendido na faculdade. Não tinha aprendido SEO na faculdade, nem nada disso. E calhou de participar de um processo seletivo na Rock Content e ser convidada para trabalhar lá como jornalista no time de conteúdo, mas já com uma pegada muito de marketing, do marketing digital. Então a Rock foi uma grande escola para mim. E ali eu entendi que o marketing digital, ele me dava a coisa que eu mais gostava. Porque, assim, o que eu mais gosto de fazer mesmo é aprender. E para mim essa é a chave de qualquer pessoa, assim. Eu falo, mas para eu trabalhar com isso eu tenho que ser bom em quê? Cara, você tem que ser bom em aprender, é nisso que você tem que ser bom. Então, e eu tinha muito essa mentalidade, assim. Então eu gostava de aprender. E aí passei por muitas empresas, passei por muitas startups. Então, empresa de tecnologia tem essa dinâmica do aprendizado muito acelerado, do crescimento muito acelerado, que sempre foi uma coisa que me moveu. E eu entendi que esse era um lugar em que eu gostava de navegar, até que eu cheguei na Hotmart. E assim, a minha atuação,
sempre foi conteúdo. Eu já fiz de tudo, assim, absolutamente de tudo no marketing, mas sempre tendo conteúdo como pilar. Então, a essência do jornalismo, ela se manteve ali comigo, mesmo eu mudando de função. Uhum. Só que eu trabalhei conteúdo de muitas formas diferentes. Assim, eu costumo dizer que de regulamento de concurso a discurso de governador, eu já escrevi de tudo nessa vida. Então eu já escrevi texto para anúncio, para roteiro para vídeo, então eu já fiz de tudo. Então eu sempre tive o conteúdo. E eu consegui, no marketing digital, unir duas coisas, hoje, assim, no papel que eu estou, unir duas coisas que eu gostava muito, que, enfim, era escrever texto, português, conteúdo, com ensinar. Então, ligando ao que eu queria ser como professora. Então, hoje, eu cuido principalmente do canal da Hotmart no YouTube, que é, acima de tudo, uma plataforma de educação. Então, a gente produz conteúdos para educar o mercado sobre esse grande universo de produtos digitais. Então, eu consegui unir tudo isso. Assim. Então, eu vejo no marketing digital uma porta infinita, assim, com muitas e muitas possibilidades, assim. E qualquer pessoa que diz, o mercado está saturado, ninguém aguenta mais marketing digital, ninguém aguenta Instagram e tudo mais, eu super entendo o sentimento das pessoas, mas a verdade é que ainda tem espaço para todo mundo e sempre vai ter, porque o mercado está mudando muito e sempre vai mudar. Eu acho que o que você precisa ser bom é em aprender. Assim. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é bem assim que eu enxergo. Deu um caminho muito bom, Rafaela, porque, assim, eu acho que a gente ficar inquieto e buscar as coisas é uma questão essencial para a gente se aprimorar profissionalmente, né? Mas você podia ter escolhido qualquer caminho, você podia ter ido trabalhar com outra coisa que te possibilitasse aprendizado também. Como é que foi essa adesão com marketing, com essa comunicação mais comercial? Você percebeu o que tinha ali que estava te atraindo? Eu acho que inicialmente, Caio, foi oportunidade. Assim, eu acho que o mercado do marketing, ele é mais quente mesmo, ele é mais aquecido. As empresas, elas acabam direcionando mais esforços para esse lugar. Então, acho que primeiro era muito oportunidade. Mas segundo, eu vi uma oportunidade muito pessoal, assim, de unir universos que eu acreditava muito, assim, porque apesar de escrever de tudo, eu não gosto do texto para venda, então para vender e tal. Então, o meu papel é sempre assim, cara, é narrativa de marca, qual história que eu quero contar. E eu super consegui enxergar o quanto se unir essa coisa da história, a história da marca, você consegue vender muito mais. O quanto você trazer esse storytelling, essa narrativa para dentro de qualquer conteúdo que você produza, você tem muito mais potencial. Então, eu acho que foi muito nesse caminho, assim. E eu acabei encontrando oportunidades de me destacar exatamente porque eu tinha bem essa habilidade de narrativa, que vem muito antes da venda, assim. Então, eu acabei fazendo textos de anúncios melhores, com mais potencial de conversão, porque eu trazia essa narrativa. Ao mesmo tempo, do lado do jornalismo, e isso principalmente do lado, enfim, dos copywriters, redatores publicitários, a gente podia fazer um episódio só para dizer se copywriter e redator publicitário é a mesma coisa. Eu já adianto que não acho que seja. Mas do lado do jornalismo, eu consegui um aprendizado que é muito valioso e que é muito deficiente para profissionais da área de comunicação, que é a visão de dados, é uma visão analítica. Então, hoje eu sou uma pessoa, eu sempre fui aquela pessoa do clichê, gente, mas eu sou de humanas, eu não tenho o que fazer, eu sempre fui essa pessoa. Hoje, a primeira coisa que eu faço todos os dias no meu dia a dia de trabalho é abrir uma planilha, é abrir o Analytics. Então, hoje eu sou muito essa pessoa com a visão analítica, que para mim é essencial, assim, seja qualquer cadeira que você sentar na comunicação, no marketing, na publicidade, no jornalismo, qualquer cadeira. Se você souber falar de dados, você vai ter muito mais espaço para ser ouvido, porque no fim da linha toda a empresa quer saber disso. Então, se você souber falar disso, você vai ter muito mais valor. Agora você me deu um nó aqui, viu, Rafaela? Porque você estava respondendo, falando sobre storytelling, eu falando, bom, é isso, né? É conectar, é fazer ali a montagem de uma narrativa e para você poder, sei lá, olhar o outro lado de quem tá com quem você está conversando e tudo mais. Aí no final você me dá um tapa na cara com os dados.
O que veio, eu imagino que veio antes a história de você se conectar por meio da produção de conteúdo. Como é que uma coisa levou a outra, uma coisa necessariamente leva a outra, ou todos os caminhos hoje levam para os dados, o futuro é um mundo quantificado mesmo, e é isso? Como é que você enxerga isso? Eu não acho que uma coisa leva necessariamente a outra, e eu não acho que, enfim, só tem valor o que é quantificado, pelo contrário, eu acho que o que tem mais valor não é quantificado. Mas eu acho que quando a gente fala, e assim, eu sou muito racional, Caio, no sentido de saber o que faz sentido para mim como pessoa e o que faz sentido para mim como profissional. Assim, esse é o jogo das empresas. O jogo corporativo é o jogo dos dados. Então, assim, eu continuo defendendo e continuo atuando e continuo trabalhando nas narrativas que eu acredito muito. Mas hoje eu sei que isso, sem estar acompanhado de performance, não adianta. Post bonito não vende mais. Assim, para grandes empresas, para empresas que jogam o jogo em muito alto nível, jogo corporativo, as empresas maiores e tudo mais, a métrica, eu digo que a métrica de encantamento, ela não tem valor mais. Então, assim, o encantamento, ele tem valor para o público, só que assim, o encantamento que você gera no público, ele traz resultados numéricos, porque o público engaja, o público compra mais, o público fala sobre a sua marca, e no fim, é isso que importa, no fim, para a empresa, não é o encantamento. Então, assim, eu não acredito que uma coisa leva necessariamente à outra, mas eu acredito que um trabalho de marca, um trabalho de conteúdo que leva para esse caminho da performance, ele vai ter mais espaço no jogo corporativo. Porque ele vai mostrar mais resultados, eventualmente mais rapidamente também, né? É isso. Vai conseguir mostrar valor. E assim, é bom dizer, eu trabalho com conteúdo e é um grande dificultador, né? Quando a gente entra, mas qual que é o ROI disso? Não tem como, porque principalmente conteúdo é um trabalho a longo prazo. Conteúdo, trabalho de construção de marca, é um trabalho a longo prazo. Então, é difícil mesmo, né? O povo fala muito da briga entre branding e growth, porque é difícil mesmo, porque branding não vai colocar dinheiro na caixinha rápido, todo final de mês. É um trabalho de longo prazo, mas é isso, é um trabalho de marca e um trabalho de conteúdo muito bem feito que dá sustentabilidade a longo prazo. Isso. Então, eu acredito verdadeiramente, mas se você não souber falar a língua dos dados, você vai perder espaço. Porque se tem uma coisa que quem está em growth faz melhor do que quem está do lado de cá do balcão é falar de dados. Eles falam melhor do que a gente. Eles vivem disso, né? Eles vivem disso, exato. Pois é. Mas tudo começa com essa história de você ter um conteúdo bacana que vai ajudar a reforçar uma ideia de marca e por aí vai. Você acha que o seu expertise para trabalhar com conteúdo, ele veio de onde? De uma escola de jornalismo, de aprender a escrever? Veio de antes do jornalismo, de leitura, da vontade de você ser professora? De onde que vem essa coisa de você fazer conteúdo profissionalmente? Eu não sei se você, como professor, vai ficar entristecido, mas eu não acho que veio da escola de jornalismo, assim. Eu acho que veio muito de interesses pessoais, assim. Eu sou uma pessoa, eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, eu gosto muito de escrever, assim, eu sempre gostei muito de escrever. A escrita sempre foi uma forma de expressão muito importante para mim, assim. E eu costumo dizer, enfim, parece poético, mas é muito real para mim. Eu costumo dizer que a escrita não é o que eu faço, é o que eu sou, assim. Eu não sei quem eu sou sem escrever. Então, assim, eu acho que esse lugar, assim, esse caminho de ter ido para esse lugar de construção de narrativa, de conteúdo e tal, foi muito do repertório que eu construí ao longo da vida, assim, porque eu sempre li muito, eu sempre gostei muito de consumir conteúdo. Então, assim, eu era uma assídua leitora de blogs, desde os áureos tempos dos blogs, que, né, enfim, diz que estava morrendo, mas disseram que 2026 é um bom ano para voltar com os blogs. Então, eu era uma assídua leitora de blogs mais de 20 anos atrás, antes de eu entrar na faculdade. Então, eu acho que é muito nesse lugar. Eu acho que nasceu muito mais da leitura do que de qualquer conhecimento que eu adquiri. E uma coisa que eu falo muito, Caio, é que, para mim, o principal instrumento de trabalho de qualquer profissional, e eu acho que na comunicação isso tem mais valor ainda, é repertório. Porque, assim, cara, o repertório, ele é o que te diferencia. O repertório é, inclusive, o que te faz ser melhor
usando ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, do que outra pessoa. Porque se você não tiver repertório para criar prompt, para instruir e tudo mais, o resultado final não vai ser bom. E aí, quando eu falo de repertório, é outra coisa. Eu converso muito sobre isso com a minha equipe. Hoje eu sou, né, gestora de uma equipe, e eu converso muito sobre isso. Cara, eu gosto muito de ler, então livro é minha principal fonte de conteúdo. Mas tem muitas coisas. Então, assim, ir ao teatro é repertório, conversar com pessoas de outras áreas é repertório, viajar é repertório, né? Então, assim, acho que tudo constrói repertório. Então, repertório, para mim, é o principal instrumento de trabalho. E eu acho que eu dediquei e continuo dedicando muito tempo da minha vida a essa construção de repertório. E eu acho que é isso que me levou para esse caminho de construção de narrativa, porque o meu repertório, ele está muito nesse lugar da narrativa, do texto. Uhum. Eu vou fazer uma provocação agora aqui, Rafaela, que é o seguinte: eu fiquei fascinado que você falou de repertório, que eu vou muito nessa onda. E eu tenho visto algumas indicações de que, apesar de a gente, como sociedade hoje, estarmos produzindo como nunca antes, a gente está vendo problemas que tem alguns especialistas já indicando que pode ser uma ausência de repertório. Assim, como que pode ser tão antagônico com isso? Você já me deu uma dica aí de onde que vem esse repertório. Eu acho que é uma coisa muito importante essa questão da leitura. A leitura para você conseguir se expressar, construir raciocínios, construir reflexões e tudo mais, isso é muito importante. Bom, essa é a minha suspeita. Eu quero ver como é que você percebe isso daí. A gente tá perdido num mundaréu de conteúdo que, no final das contas, a gente nem lembra o que a gente viu e é legal a gente resgatar alguma coisa mais profunda. Isso eu acho legal aí. Eu acho que a gente está perdido, Caio. Eu acho que a gente está perdido no mundaréu de coisas que estão sendo produzidas, e eu acho que está sendo exigido cada vez mais de nós uma capacidade que talvez a gente não foi muito treinada a ter, que é a capacidade de selecionar, cara. É você fazer uma curadoria mesmo, assim, do que você vai consumir, porque sempre foi assim, mas mais do que nunca, sempre vai ter muito mais coisa a ser consumida do que a sua capacidade de consumir. Uhum. Então, você tem que ter muito esse olhar de seleção mesmo, de o que eu quero, que tipo de conteúdo que eu quero consumir. E muitas vezes não é só o que você quer, porque inclusive nem o que você quer você vai conseguir consumir tudo, você vai deixar a coisa de lado. E a questão da leitura, enfim, eu sou suspeita, eu sou muito da leitura mesmo, mas eu gosto muito de podcast, por exemplo, mas a questão da leitura, para mim, a dificuldade das pessoas hoje, a dificuldade não é ler, assim, para mim a dificuldade é foco e atenção. Porque a leitura é o consumo de conteúdo que você faz em que você não tem como estar fazendo outra coisa. Né? Assim, o podcast você pode estar fazendo qualquer outra coisa, os vídeos do YouTube, a gente está vendo cada vez mais vídeos com menos elementos visuais, porque as pessoas estão ficando cada vez mais só no ouvido, sem olhar para a tela. E o texto não tem jeito, né? A leitura, você não tem como você estar fazendo outra coisa. Então, eu acho que é daí que vem muita dificuldade. Assim, eu sou uma pessoa que eu leio muito, assim, eu gosto muito de ler, eu leio muitos livros por ano, e algumas pessoas já me questionaram, cara, não tem lógica, como é que você consegue ler tanto? E aí eu falo, além, óbvio, de ter uma vida muito diferente, né? Eu não tenho filhos, então eu tenho bastante autonomia sobre o meu próprio tempo. Eu falo, gente, eu tenho uma capacidade que eu vejo hoje em dia as pessoas não tendo, que é a capacidade de sentar no sofá e ficar por 3 horas seguidas lendo o mesmo livro. Ninguém consegue, é muito difícil fazer isso, porque com 5 minutos você já pegou o celular. Aí, com 5 minutos, você já levantou, acabou. Então, assim, a gente não tem tempo, a gente não tem foco, a gente não tem atenção. Então, eu acho que é muito esse lugar. E a construção de repertório, ela passa muito por isso. Porque, assim, se você só fica rolando o dedo no Instagram e salvando o post, isso não é construção de repertório. A única coisa que você está fazendo é encher na memória do seu celular. Isso não é construção de repertório. Construção de repertório é você ter aquilo de forma organizada e totalmente utilizável. A qualquer momento, você pode ir ali no seu repertório e resgatar. Então eu acho que é isso, assim, para mim o desafio é essa coisa do foco e da atenção. Você falou que gosta muito de ler, e tem uma coisa que a gente tem feito bastante, que é consumir conteúdos que às vezes foram pensados para serem lidos de maneira audiovisual, né? A gente vai ouvir livros, então tem audiolivro e tudo mais. É muito bacana, é muito interessante.
mas há que se considerar que o esforço cognitivo de você ler, ele é sempre maior e ele é mais recompensador, né? Porque você tem que construir tudo na sua cabeça. Eu acho que isso é uma coisa que faz uma grande diferença, né? Quando você está lendo, você tem que construir tudo na sua cabeça, ou seja, você tem que estar concentrado para prestar atenção naquilo. E tem outra coisinha que você falou aí, que é a gente tá perdendo essa capacidade de ficar, não é isolado num sentido ruim, mas é se sentar e se concentrar fazendo uma coisa com a gente mesmo, né? Isso é uma coisa, eu acho que é imprescindível para a gente conseguir tomar decisões melhor, poder fazer ligação de ideias. A gente tem delegado isso para a máquina fazer para a gente, é uma coisa tão importante nossa, né? Você percebe isso aí no trabalho, nos outros profissionais? Você percebe isso? Eu percebo totalmente. Uma coisa que eu falo muito, Caio, que, cara, a gente está perdendo a nossa capacidade de escutar. E para mim, a escuta, assim, eu sempre falo, gente, a escuta, assim, eu que trabalho com conteúdo, a escuta é o primeiro elemento de todos, assim. E a gente tá perdendo, por quê? Porque hoje em dia todo mundo assiste vídeo em 1.5 e escuta áudio do WhatsApp em 2 vezes. E aí o que acontece? Você entra numa reunião, você vai falar com uma pessoa que fala um pouco mais devagar, você não tem paciência, você perde a sua capacidade de atenção imediatamente, assim. Então, assim, a tecnologia, enfim, essas inúmeras funcionalidades e facilidades, eu digo que a tecnologia nos enganou, que ela ia tornar a nossa vida mais fácil. Não, é para você gastar menos tempo fazendo isso e ter mais tempo para você. Na verdade, é só você ter mais tempo para fazer mais coisas. É para isso que a tecnologia serve, para você ter mais tempo para fazer mais coisas. Então, eu vejo muito isso, assim, e eu vejo a gente colocando em risco essas capacidades, essas habilidades que elas são humanas, assim, se a gente perder isso, assim, cara, não tem como a gente ganhar jogo nenhum, porque se a gente perder o que só a gente tem, não vai ter como a gente ganhar jogo nenhum, e aí a gente vai perder para as máquinas mesmo. Exatamente, ó, já fica uma dica importante aí, que é a construção de um repertório e principalmente a partir da leitura, mas vale tudo, né? Mas é muito importante essa história da leitura. E assim, tem uma coisa, Caio, que leitura não é necessariamente livro, né? Eu, por exemplo, sou uma assídua leitora de newsletters. Eu adoro, é meu formato de conteúdo talvez preferido. Então, assim, cara, acha o que é leitura para você, sabe? Tem muitos outros caminhos, tem textos mais curtos, assim, né? Enfim, os livros, eles são insubstituíveis. Mas eu acho que tem outros formatos que podem ajudar nessa formação de hábito, na retomada do hábito para quem tinha e tá sentindo que não tá conseguindo se concentrar mais, sabe? Que conversa boa, viu, Rafaela? Porque você só tá me dando umas dicas legais. Olha só, você fala agora de newsletter, você falou um pouquinho atrás, e eu queria puxar esse assunto da possível volta dos blogs. O que eu tô lendo do cenário? As pessoas, e você também mencionou isso, né? Um certo cansaço do Instagram. As pessoas têm associado na contemporaneidade, nesses últimos, sei lá, 4 anos por aí, comunicação digital com o Instagram. E a gente que está há um pouquinho mais de tempo, a gente percebe que a comunicação digital é um negócio muito maior do que só o Instagram. Bom, você mencionou a questão da volta dos blogs, né? Você falou, alguém já falou que 2026 é um ano bacana para você voltar a ter blog. E aí você me fala de newsletter. Você está enxergando no cenário de comunicação digital atual alguma coisa que vai levar a gente a ter menos atenção para essas plataformas, que elas controlam o que a gente vê, e algo mais direcionado para o blog, para newsletter, para outras plataformas em que você indica direitinho, você fala, bom, eu quero seguir essa newsletter, eu quero receber essas mensagens. E não tem nada mais legal do que o e-mail que vai te dar uma entrega orgânica de 100%, né? O Instagram, ele te dá uma entrega de 6%, quando muito. O e-mail é todo mundo, né? Um blog é todo mundo que assinar o seu feed RSS vai ver o seu blog. Então, você enxerga isso no mercado? Como é que é? Eu ainda não vislumbro nenhum formato vencendo dessas grandes plataformas.
Assim, eu falo isso com uma certa tristeza no coração, assim, mas eu não vislumbro, porque essas grandes plataformas, elas têm empresas né, multibilionárias por trás e as mentes de tecnologia mais brilhantes do mercado, e elas têm uma capacidade de se reinventar muito mais rápida do que plataformas menores, né? Aham. Então, eu não acredito, mas eu vejo um movimento de pessoas que têm muito mais uma visão, e aí principalmente de criadores de conteúdo, de empreendedores ou até de marcas, que têm uma visão mais apurada em relação à qualificação do público e da audiência do que a números, do que a grande massa. Então, eu acho que depende muito. A newsletter, eu vejo muita gente falando como, de fato, um caminho para você, exatamente para você não depender das grandes plataformas. Né? Assim, a sua entrega não depende, a sua entrega, ela não é intermediada por um algoritmo. Então, acho que isso é muito valioso. E eu vejo empreendedores, por exemplo, uma escritora, jornalista que eu acompanho muito é a Ana Holanda, né? Foi uma jornalista da Editora Abril, foi editora-chefe da Vida Simples e hoje ela é autônoma, ela dá cursos de escrita e tudo mais. E ela fala hoje que o principal canal de venda dela hoje é a newsletter, é onde ela vende os cursos. Então, não é no Instagram, não é nesse lugar, porque lá ela conversa com um público que está de fato interessado, porque tem isso também, né? Assim, a newsletter, a pessoa chega até você, ela tem que chegar, assim, vai ser difícil ela te descobrir por acaso. Então, assim, ela te descobrir por acaso, assim, vai ser difícil você ficar invadindo a tela da pessoa, como acontece na publicidade no Instagram. Então, a pessoa chega até você, tem uma construção de relacionamento que vai muito mais do que simplesmente seguir. A questão dos blogs, eu acho que hoje a gente tem um desafio muito grande com as inteligências artificiais ranqueando no próprio Google, né? Então, a evolução do SEO indo para um caminho de GEO e AEO, e a gente está vendo muito esse caminho. Então, acho que é um desafio para os blogs. Eu acho que quem souber olhar para isso vai sair na frente. Então, quem souber construir conteúdos que, de fato, a inteligência artificial consegue olhar e consegue entregar, vai sair na frente. Mas eu vejo o blog, e aí eu vou mencionar uma pessoa que é uma grande referência para mim na comunicação, que é o Cris Dias, que é dono, fundador, proprietário do podcast Boa Noite Internet, que é um dos meus podcasts preferidos. E o Cris fez um post no início desse ano dizendo, cara, a minha dica para 2026, se você quer pensar numa resolução de ano novo, ou seja, criar um blog. E ele fala que o blog, ele é uma chance de você exercitar sua criatividade, exercitar sua escrita, colocar seu repertório para jogo e dar sua opinião sem preocupar em performar. Então, cara, esse espaço é meu. Eu não estou escrevendo para a rede, eu não estou escrevendo para o algoritmo, eu não estou escrevendo para ser entregue, eu estou escrevendo para colocar a minha opinião no mundo e o público que se interessar vai chegar aqui de alguma forma. Então, eu acho que o blog tem muito, para mim, tem muito esse lugar, sabe? Assim, um lugar de mais experimentação e tal. E aí eu acho que muito do ponto de vista pessoal, eu não sei se para as empresas. Eu acho que as empresas, elas precisam repensar o formato do blog. Acho que o blog, como ele era para empresas, ele já não funciona mais. Mas pessoalmente eu acho que pode ser um canal muito interessante de experimentação, sabe? Nesses casos que você mencionou, dos profissionais autônomos, eventualmente marcas menores que conseguem manejar um relacionamento individual com o seu público, tem um potencial muito grande, né? Newsletter que tem um público super qualificado, né? Porque você tem as pessoas que se interessam por aquele assunto, você consegue, de alguma maneira, estabelecer uma conexão com essas pessoas, mesmo toda semana vindo alguém falando que o e-mail morreu, né? Que ninguém usa mais e-mail. Daquele jeito que a gente fazia, morreu mesmo, né? Mas a só é isso, porque assim, o canal, o que muda é o formato. Os canais, eles estão sempre aí, gente, mas assim, o formato muda. E então você enxerga que eventualmente num futuro a gente vai conseguir trabalhar essas conexões, mas não, você já mencionou, né, que não vê essas plataformas sumindo, mas menos dependente dessas plataformas, há esperança? Eu acredito que a gente vai ter mais opções, assim, sabe, para trabalhar, porque hoje eu acho que, principalmente no universo, né, nesse nosso universo, a gente depende das plataformas para monetizar, né, eu acho que a gente vai ter mais oportunidades de monetização, assim, que vão além disso. As próprias ferramentas de comunicação direta, né, o WhatsApp, por exemplo, né, que não é uma rede social, dá caminhos, então tem gente hoje que só vende pelo WhatsApp, que não vende pelo Instagram.
Então eu acho que a gente vai ter alternativas, sabe? Acho que a gente vai ter mais opções para poder pulverizar mais, ou até para, se você entender que não é ali o seu lugar, tá tudo bem, sabe? E, claro, a gente não está aqui contra dados, né? Eu acho que tudo isso está permeado por dados. Se você acompanhar de onde que estão vindo as pessoas, o que elas estão fazendo, e isso são dados, a gente vai conseguir manejar melhor nesse contexto de disputa de atenção, né? E assim, você falou uma coisa que é super importante, né, Caio? Assim, que a gente precisa entender onde é que o nosso público tá, né? Onde é que o público que a gente quer tá? Porque às vezes você fica muito, nossa, eu tenho que criar um TikTok. Cara, será que tem mesmo? Assim, seu público tá lá no TikTok? Então, como cada dia surge uma plataforma diferente, uma rede, aí de repente eu vejo empresa, cara, eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que estar no LinkedIn, aí eu tenho que estar no Threads, que eu nem sei se existe mais, porque, né, enfim, aí eu tenho que estar no Reddit, aí eu tenho que estar... Gente, assim, tem? Será que tem? Você tem condição de produzir para esse tanto de plataforma? Então, é um grande desafio. É engraçado, né? Como se as empresas não tivessem aprendido com Second Life, né? Exatamente, Você isso. tinha ilha de construtora, ilha de companhia aérea, ilha de banco no Second Life, como se fosse o futuro. Aí depois o pessoal veio e cometeu o mesmo erro de novo no metaverso. Isso, exatamente, é isso. Bacana, Rafaela. Nossa, que papo bacana. E o que você enxerga, então, pra gente que está querendo entrar na produção de conteúdo, trabalhar com marketing digital? O que você acha que, além de um repertório, que tipo de estudo deve ser direcionado? Para onde que eu tenho que direcionar minha atenção se eu quero trabalhar, eventualmente, com marketing digital ou com comunicação digital? Eu acho que antes da construção de repertório, Caio, que para mim é essencial, eu acho que você precisa selecionar quem são suas referências, né? Porque, assim, na internet tem muita gente falando sobre tudo, sobre qualquer assunto. E muitas vezes vão ter opiniões muito divergentes, e aí você fica perdido. Gente, mas será que é isso ou será que é aquilo? Então, assim, acho que é selecionar suas referências, então ter seus criadores ali. Então, se você quer trabalhar com tráfego, cara, tenha seus produtores de conteúdo que falam de tráfego de preferência para você consumir e aprender. A construção de repertório, como eu disse, e assim, hoje não tem como não falar de inteligência artificial. Assim, hoje não tem ninguém que vai trabalhar no marketing e que pode escolher não estudar e não entender sobre inteligência artificial. E eu acho que o maior desafio da inteligência artificial é que, muito mais do que qualquer outra tecnologia que tenha surgido na nossa vida até então, ela muda mais rápido do que qualquer outra, né? Então, acho que esse é o desafio. Então, não tem jeito. E, assim, e outra coisa, cara, que para mim isso valia lá em 1900, 1950, valia nos anos 2000, vale agora e vai continuar valendo para sempre, que eu sei entender de gente. Porque no fim das contas, é sempre uma pessoa que tá do lado de lá. Então, você, mas a inteligência artificial agora ranqueia no Google, mas é uma pessoa que tá buscando. Você tá entendendo como que as pessoas estão buscando? Então, assim, é entender de gente, assim. Então, eu acredito muito também em você estudar comportamento humano, assim, sabe? Porque tudo, inclusive o próprio avanço da tecnologia, é reflexo de mudança de comportamento humano. Então, sim, acho que é essencial. Esse último passinho aí para trás, o que você tem feito com inteligência artificial? O que você tem percebido de inteligência artificial no contexto do marketing digital que você fala, aqui tem algo, aqui tem coisa bacana para a gente explorar? Olha, eu não sou uma grande referência em inteligência artificial, tá? Outro dia eu vi um criador de conteúdo dando uma entrevista dizendo que ChatGPT é IA de velho. Eu falei, gente, fiquei idosa, repentinamente eu fiquei idosa, porque eu ainda sou bem usuária do ChatGPT. Mas eu não sou uma usuária muito assídua. Hoje eu uso muito para ajudar, muitas vezes, a destravar uma ideia, assim. Cara, eu preciso botar de pé uma estratégia e eu não estou sabendo bem, assim, como amarrar, como conduzir, como começar. Então, eu uso muito a inteligência artificial para me dar esse empurrão inicial, assim, sabe? E eu uso muito a inteligência artificial também para questões de liderança. Então, eu uso muito para gestão de time, para guardar, armazenar as informações do meu time ao longo do ano e tal. Tenho usado muito também. Para conteúdo, assim, como eu gosto muito de escrever,
eu me recuso um pouco a delegar para uma máquina uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? Então, eu escrevo muito, mas eu uso a inteligência artificial muito para revisar, para revisão, acho que ajuda bem, mas muito nesse lugar. Mas, assim, de forma geral, eu tenho visto, assim, para absolutamente tudo, Caio, mudou completamente, assim, né? A própria, aqui na Hotmart mesmo, né? É uma plataforma de produtos digitais, então as pessoas vendem curso, e-book, programas de assinatura, comunidade, e recentemente a gente lançou os agentes de AI. Então as pessoas conseguem criar seus próprios agentes de AI e vender seus agentes de AI. Então já é um formato de produto digital, né? Então, assim, não tem jeito, assim, acho que tem muitas pessoas têm falado muito do Claude, né? Eu explorei ele bem pouco ainda, mas de fato me parece ser o que a gente tem no mercado a mais completa, assim, a que abrange funcionalidades das principais ferramentas. Então eu ainda tenho explorado ainda num caráter bem experimental, mas tem muito potencial. Mas fato é, assim, tem que ir, assim, e mais uma vez, não adianta você querer saber tudo também. Então, assim, não fique obcecado, passe 24 horas do dia consumindo sobre inteligência artificial, porque vai ter novas informações a cada momento. É tipo o feed do Twitter infinito, não importa quantas vezes você role, sempre vai ter mais informação. Então, é escolha, vai escolhendo, aqui eu quero, aqui eu não quero, porque senão a gente fica doido. Não, e tem que sobrar tempo também para estudar sobre pessoas, que eu acho que é até mais legal que o que você falou aí, que a gente tem que conhecer pessoas, né? Conhecer sobre pessoas. E outra coisa, Caio, tem que sobrar tempo para estudar sobre pessoas e tem que sobrar tempo para aplicar o que você aprende. Porque também não adianta você consumir. Eu tenho um repertório. O que você faz com o repertório? Nada, não faço nada com o repertório. Não adianta. Então tem que ter tempo de aplicar também o que você aprende, de testar, de aprender com fazer, né? Com mão na massa. Talvez aí entre a história de você ter um blog, de você ter um espaço seu para você ali fazer o seu sandbox, né? Você testar as suas coisas para você, para o seu aprimoramento. É exatamente isso. Fugir da história da performance. Eu gostei muito disso que você falou lá do Cris, que é vamos fazer uma coisa que não é para performance. Gente, vamos fazer para descobrir, para experimentar, para testar. Não quero performar, não quero entregar resultado, não vou nem olhar métrica, eu só quero ser feliz aqui. Excelente. E a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue se livrar disso. É isso. Muito bom, Rafaela, excelente, viu? Que bacana, que conversa legal, que eu acho que aqui tinha que ter mais uns 3 caderninhos para ficar anotando esse tanto de dica e esse tanto de informação bacana que veio com a conversa com você. Muito obrigado, viu? É isso, Caio, eu que agradeço. Obrigada demais. Agora a entrevista acabou. Pode voltar a velocidade para 2x. De agora até o final vai ser só eu mesmo fazendo o encerramento do episódio. E que episódio, não é mesmo? Para uma pessoa que nunca tinha cogitado fazer comunicação e hoje é gerente de marketing da maior plataforma de produtos digitais do mundo, a Rafaela mostrou ter aprendido muito bem ao longo da sua carreira a dominar a comunicação digital. E eu imagino que seu caderninho deve estar cheio de anotações nesse momento. Tenho certeza que se você voltar ao episódio e escutar tudo de novo, vai poder anotar ainda mais outras coisas nesse seu caderninho. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caio.cgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu vou fazer aqui para alguém que vem conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. Produção de imagens e gestão de mídias sociais, Verônica Adler, Neto Fagundes e Larissa Silva. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas é a professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira e toda a edição foi feita no Audacity no Linux.
Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de dar o seu like e deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!